Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Queria agradecer a presença de todos. É uma alegria a gente estar com a casa cheia, todo mundo aí vem participar. A ideia da gente discutir hoje, o que aconteceu? Semana retrasada, eu fui lá, teve um evento da Casul e teve uma palestra do professor Moacir. Ele apresentou, ele sempre dá uma renovada na forma de apresentar os conceitos, que a gente já está até acostumado, mas ele sempre dá uma renovada, né? E semana passada, quarta-feira, teve o Beef Day. Então aí eu peguei e fiz um resumo do que foi apresentado lá no Beef Day. Para quem não conhece o Beef Day, a APTA de Colina é um centro de pesquisa do governo do estado, que faz uma série de pesquisas. Eles têm parcerias com uma série de empresas, e uma vez a cada 2 anos eles fazem esse evento para apresentar o resultado dos trabalhos, né? Então, esse ano teve coisa antiga e teve umas coisas que eles estão estudando, nova. Então, eu vou apresentar para vocês, para a gente, assim, ser assim, um tema de discussão, né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer os nossos apoiadores, né, a Liane Veículos, a Soesp, a Dugos Ferticel, a Raça Forte, a De Carvalho John Deere, a Coima, a Premix, a Leilosul, o Tênis, a Raposo Pneus, Boitel Chaparral, Cicobi Credivale, Bolos da D, o GPB e o GPS aí, que é a empresa minha e do Gustavo, né? Então, o tema hoje é atualização em tecnologias para a pecuária. Então, eram essas novidades que eu queria apresentar para vocês. Não sei por que não é novidade, mas o programinha deu um problema lá e configurou. Esse professor aqui, ó, eu corrigi no original. Então, essa aí é a penúltima versão antes de umas correções que eu fiz. Então, às vezes vai aparecer algum erro aí. Se não desconfigurou, ainda tá bom. Então, o que é a ideia hoje? É apresentar para vocês alguns conceitos que foram apresentados nesses 2 eventos, né? Não são tecnologias que a gente tem que adotar, são tecnologias que, na medida do possível, para alguns vai cair como uma luva, e para outros é bom saber, mas na minha propriedade hoje não tem muita finalidade, né? Então, uma coisa interessante lá da palestra do professor Moacir, ele apresentou um dado muito interessante do pessoal do Rally da Pecuária, que está tendo uma concentração da produção. Isso já é uma tendência em muitos países no mundo, e no Brasil não é diferente, né? Em 2017, 29% dos produtores produziam 53% das arrobas. Em 2021, 15% dos produtores já produziam 58% das arrobas. Ou seja, está havendo uma concentração na produção de carne, né? Eu digo isso que é em função de uma teoria que eu chamo de teoria da média. Quando o preço, toda atividade de commodity, né, como a carne, a gente tem uma fase de preço bom e uma fase de preço ruim. Quem trabalha certinho, tem um custo baixo, consegue produzir com um custo de produção da arroba baixo, ganha dinheiro quando o preço está bom e ganha dinheiro quando o preço está ruim. Quando você tem um custo de produção médio, só um dado que o pessoal do Rally da Pecuária publicou por esses dias aí, a margem da pecuária hoje é 13% da que era na década de 70, então a margem está diminuindo. Mas como que o pecuarista está sobrevivendo? Por causa dos ganhos de produtividade, né? Agora, ter produtividade não é produzir mais por área só,
é produzir mais barato por produto, né? Então, quem tem um custo médio, ele ganha dinheiro quando o preço está bom, mas quando o preço está ruim, ele perde dinheiro. Quem tem custo alto, só ganha dinheiro quando está muito bom e perde dinheiro quando está baixo. Quem tem custo bastante elevado, aí perde dinheiro independente do preço. Então o pecuarista, ele tem que ser, antes de tudo, um bom administrador de custo, né? Então a gente fala que quem consegue sobreviver a essa fase de preços baixos são os sobreviventes que vão aproveitar o preço bom no ciclo seguinte de alta. Então quem não saiu da pecuária é que vai conseguir aproveitar o próximo boom das commodities, né? A elevação do preço do boi no ciclo seguinte. Então agora era o momento de, nessa época de crise, ajustar os custos, apertar os cintos para poder aproveitar a fase seguinte, que provavelmente virá. A gente não sabe se vai ser o ano que vem ou se é no outro, mas é quase certeza que isso vai acontecer, né? E isso, o problema disso é o seguinte: você sobrevive, mas numa condição pior. Por quê? Porque a régua sobe. Então o que está acontecendo? Os produtores mais eficientes em 2017, eles produziam 12 arrobas por hectare. Hoje, esses produtores, esses 15% de produtores produzem 58% da arroba, produz 18 arrobas por hectare. É lógico que aí está envolvido suplementação, confinamento, uma série de tecnologias que aumentam muito. Mas o que está acontecendo é o seguinte: cada vez mais o sarrafo está subindo e a gente também tem que acompanhar isso para poder conseguir se manter na atividade. Agora, a gente também tem que ter uma preocupação que às vezes a gente confunde produtividade, tecnologia com sobrevivência. Não, sobrevivência é por isso que eu falo que é a teoria da média. É ser melhor que a média. Porque quando o negócio está bom, todo mundo ganha dinheiro, mas quando está ruim, quem está abaixo da média vai quebrar primeiro. Então a gente não tem que ser melhor que o vizinho, tem que ser melhor que a média. Por quê? Se você é melhor que a média, quando chegar às fases ruins, você vai sobreviver e vai poder aproveitar essa fase de preço bom que sempre vem após o ciclo de baixa, né? Então nós estamos aí próximo de uma virada ou seja, só que o problema é isso, né? O sarrafo subiu, então cada vez mais a exigência de produtividade acaba sendo maior. Mas então se eu não tiver produtividade, eu não vou sobreviver? Lógico que sobrevive. O problema é competitividade com outras culturas. Às vezes você está lá, tem uma atividade, está rentável, mas aí aparece um eucalipto, uma soja, uma cana, e quem não tem uma produtividade elevada não consegue competir com essas culturas e muda de atividade. O que interessa é quanto eu estou ganhando por área, né? Aí, que é a conta que eu falei, que o professor Macir, que eu achei muito interessante, é uma conta simples, para saber se você a sua atividade está econômica. Ele fez uma conta lá, eu achei um custo elevado, mas é o custo que ele apresentou, de R$100 por cabeça mês. É o custo operacional de uma propriedade que ele usou como exemplo. E uma propriedade em pastagem. Aí, para ele conseguir, nessa propriedade, saber se com esse custo ele consegue ser rentável na atividade, ele considerou um ganho médio, que é 450 gramas média ano, né? Um pouquinho mais no verão, um pouquinho menos na seca, com o proteinado. E aí, para ele, essa propriedade aqui sobreviver, então ela, para ganhar uma arroba de 30 quilos com 50% de rendimento, né? Dividido por 0,45, ele levou 67 dias, 2,22 meses
para ganhar uma arroba. Como custa R$100 por mês, então o custo da arroba produzida é 2,22 vezes o que ele gasta por mês. Então o custo da arroba produzida nesse caso é R$222 por arroba. Se ele estiver vendendo por menos, ele está tomando prejuízo. Se ele estiver vendendo por mais, ele está tendo rentabilidade. Então eu fiz aqui os gráficos para a gente entender, né? Comparando os custos. Então, uma propriedade que tem um custo de manutenção do rebanho de R$80 por mês, ela vai ter um custo de produção da arroba de R$217. Uma propriedade que tem 100, vai para 238. O meu número deu um pouco diferente do professor Moacir, porque a minha planilha deve estar considerando algum item aí que ele não considerou. E se você tiver um custo de produção alta, o seu custo por arroba produzida vai para 260, então o produtor não consegue sobreviver, né, nessa faixa, né? Aí eu peguei, esse aqui é o mesmo gráfico, né? Só para a gente entender aqui, ó, eu coloquei desse lado aqui o ganho de peso em gramas. Então, uma propriedade que custa R$80 por cabeça mês, ganhando 453 gramas por mês, o custo dela por arroba é 217. Uma de R$100 vai custar 237 e assim por diante. Mas o conceito que eu queria passar era esse aqui, né? Na verdade foi o professor Moacir que falou que é uma verdade. A gente tem que, se você manejar melhor os seus pastos, só para conseguir um melhor desempenho animal, você vai reduzir o custo da arroba produzida. Então, às vezes, o produtor não dá devida atenção no manejo de pasto, perde capim, o capim passa, o desempenho do animal não é tão adequado para aquela condição de forragem que ele tem, então ele acaba tendo prejuízo. Então, aqui, ó, eu considerei que um produtor que tem um ganho médio ano, hein? Isso aí é ganho por ano, considerando verão e inverno. Médio de 400 gramas, o custo da arroba produzida dele é 251. Se ele melhorar um pouco o manejo, com esse mesmo custo, e os animais ganharem 500 gramas, isso aqui ganhando 100 gramas a mais no verão, você consegue isso, um pouquinho mais no verão, vai para 237 o custo. Se ele melhorar um pouco mais o ganho, vai para 600 gramas ano e reduz para 227. Então, uma das formas da gente conseguir reduzir custo da arroba sem aumentar o custo é melhorar o manejo das minhas pastagens, né? Então, isso aqui é um sistema lá que o Rico deve conhecer, né? Do Claudinho lá, que faz pastejo. Isso aqui propaganda do Ernesto, né? Fez um ano só. Aí, o Ernesto falou que faz. Isso aqui, ó, é cerca móvel, faz pasteja de meia e meia hora. Então, imagina a dificuldade, né? Mas o que esse pastejo consegue? Consegue eficiência de pasteja, colher o máximo de forragem possível, que é o conceito. Quando você melhora a eficiência de pastejo, você consegue colocar mais animais na área com a mesma quantidade de forragem produzida. Uma outra coisa que o professor Moacir frisou bem na palestra dele lá, é a questão de usar a balança não só para venda de animais, mas também como ferramenta de manejo. Para você chegar naquele custo da arroba, você tem que saber quantos animais pesam na sua propriedade. Para você saber quantos animais pesam, você tem que usar a balança como uma ferramenta de manejo. Esporadicamente você tem que pesar os animais. E nesse caso aqui, um dos produtores assistidos, o que ele fez? Ele pesava os animais individualmente, os animais que tinham menor ganho de peso ele vendeu e ficou só com os animais que tinham melhor ganho de peso. Então o ganho de peso inicial médio, que era 0,671, subiu
para 725. Então ele conseguiu melhorar o desempenho dos animais somente usando a balança e selecionando os animais piores para ir embora. Mas o mais importante... Isso aí não vale nada, né? Hã? Essa conta que você falou é 50 gramas. Não, é mais rico, 200 gramas quase, ó. Ah, não é 50? Não, ó. De 725 para 544 dá quase 200 gramas. Então ele conseguiu, assim, com o mesmo manejo de pasto, com a mesma condição, só selecionando os animais. Mas na verdade a ideia é você usar a balança como uma ferramenta de manejo. Por exemplo, o ganho de peso, eu preciso 450 gramas para pagar minhas contas. O meu ganho médio está em torno de 400. O que eu posso fazer para melhorar isso? Então eu montar uma estratégia para que eu consiga fazer isso. Certo? Então, ele apresentou um conceito lá, que é o que todo mundo sabe, né? Manejo por altura. Então, para a gente manejar corretamente a pastagem, tem que pôr na altura certa, quando o animal está interceptando 95% de luz, e tirar quando está numa altura que não vai prejudicar a planta. Fisiologicamente, aquela é a melhor altura, que o capim vai ter uma boa rebrota, se preserva a meristema apical, melhora a condição. Mas o que eu achei interessante que ele colocou foi isso aqui, ó. Que quando você maneja mais baixo, você melhora a eficiência de colheita, a eficiência de pastejo. Então, sempre que você tiver a opção desde que você esteja preservando a altura mínima do capim, você maneja mais baixo. Quando você maneja mais baixo, a planta, ela muda o hábito de crescimento, ela apresenta uma maior quantidade de folhas e o animal colhe mais forragem e isso melhora o desempenho animal. Quanto mais baixo for a colheita, o pastejo, desde que respeite a altura mínima para aquela forrageira, maior é a eficiência de colheita. Se a eficiência de colheita é melhor, você pode pôr mais animais por área. E esse pasto manejado mais baixo, ele muda a estrutura e acaba tendo uma porcentagem de folhas maior. Tem uma pegadinha aí também, pessoal. Isso aqui são pastos adubados. Quanto mais adubado o pasto, menor pode ser a altura de saída, porque o capim tem uma capacidade de recuperação melhor. Quando o pasto não é adubado, é interessante que você trabalhe com uma altura um pouco maior, porque a extração de nutrientes é maior quando você maneja baixo e pode ser que a planta não recupere. Mas, principalmente em pastos adubados, quanto menor a altura de saída, desde que respeite a fisiologia da planta, aquela altura mínima recomendada, melhora a eficiência de pastejo, maior a proporção de folhas e melhora a qualidade do alimento consumido pelo gado, melhora o desempenho. Então é uma estratégia de manejo assim, vamos dizer assim, não é nova, mas que é bastante interessante. Outra coisa que ele mostrou, que eu achei bastante interessante, é que com esse negócio da agricultura, o pessoal está melhorando a qualidade das operações, porque antigamente era assim, né? Aqui caiu bastante calcário, aí o cara viu que ia sobrar calcário, ele dá uma fechada, né? E joga menos aqui, enquanto que na agricultura o pessoal joga certinho. Agora, ele fez uma observação muito interessante. Por que a gente tem certeza que aqui é agricultura e aqui é pasto? É a área de pecuária. É um ponto positivo do pecuarista. Pelas árvores. O pecuarista deixa a árvore. O agricultor não deixa árvore nenhuma que atrapalha. Então, isso aqui vamos dizer assim, operacionalmente é ruim, mas é um ponto positivo que a pecuária tem. Outra coisa interessante que ele falou é assim, pasto produz no verão. Então, olha aqui, ó, a produtividade dessas áreas aqui, ó, no verão. E olha a produtividade dessas áreas na seca.
Então a produtividade do pasto é muito maior no verão. Então eu tenho que preparar a minha pastagem para o verão. Então o produtor chega com o pasto rapado em setembro, outubro, novembro. O que vai acontecer? Vai demorar para esse capim responder até ter produtividade. Então, qual que é o que ele preconizou com isso? Que aqueles pastos que você vai utilizar mais intensivamente, vai adubar, você trabalhar a saída da seca com uma melhor oferta de forragem, com mais capim. Aí o que vai acontecer? Essa planta vai ter uma capacidade de rebrota melhor e vai produzir mais no verão, ó. Esse aqui, ó, o que saiu melhor no verão foi a área o ano que mais produziu. E outra coisa também que ele mostrou foi o aumento tem que ser gradativo. Ano a ano foi melhorando a produtividade, né? Cada cor dessa aqui é um ano, então você foi melhorando ano a ano. Então, a mensagem que eu quero deixar daqui é que você tem que respeitar a planta na seca. Não precisa vedar pasto na seca. O pasto, ele entra em dormência, não precisa ser vedado. Mas, na saída da seca, ele tem que estar com uma boa altura, para ele ter uma boa capacidade de rebrota e ter boa produtividade durante o verão. Um outro dado interessante, que isso aí não é novidade, todo mundo sabe, é que quanto mais se aduba, maior o seu custo. Então aqui, ó, o custo por arroba, por hectare, conforme foi aumentando o nível de adubação, foi aumentando o custo. Só que o que ele chamou a atenção foi isso aqui, ó. Isso aqui, ó, média de 352 observações de um projeto que eles têm lá no Mato Grosso, com uma empresa de nutrição animal, que eles orientam os produtores, a empresa subsidia um pouco, e eles compilam todos os dados dos produtores. E o que eles observaram? Que quando você trabalha com nível baixo de nitrogênio, pouco aumenta a sua margem, não tem muita diferença, ó, da margem, né, para o que você produz menos o seu custo, com níveis baixos de nitrogênio. Mas conforme você vai aumentando a quantidade de nitrogênio que se emprega no sistema, apesar do custo aumentar, a margem aumenta. Então o seu lucro por área consegue aumentar. Quanto mais você aduba, maior a margem de arrobas por hectare que você consegue ter na sua área. Depois, aí a gente foi lá no Beef Day, né? E o pessoal lá de Colina criou a terminação intensiva a pasto, e eles têm um experimento clássico deles lá, né? Que eles mostram o sistema de 0,5% comparado com o TIP. O TIP você dá 2% do peso vivo em concentrado. E os animais entraram com o mesmo peso, mas no TIP, como comeram mais concentrado, saíram bem mais pesados. E além de produzir mais ganho de peso, também aumentou a quantidade de carcaça, ficando no mesmo tempo. O animal que comeu bastante concentrado, ele diminui o trato gastrointestinal. Ele tem uma menor proporção em relação ao peso do boi. Então ele melhorou o rendimento. E com isso, além de melhorar o ganho de peso, o ganho de carcaça foi maior. Aqui é o ganho médio de peso vivo, mas como o rendimento foi maior, o ganho de carcaça foi maior, e esse animal produziu mais arroba. Então é uma estratégia de você terminar animais em pastagens, terminar os animais em pastagem. E aqui, ó, mesmo animal comendo 2% do peso vivo em concentrado, uma coisa que eles observaram foi o seguinte: quando você tem uma melhor oferta de forragem, mesmo a principal dieta do animal sendo concentrado, aquele pasto que tinha mais forragem ganhou mais peso. Então serve para o TIP e serve para qualquer suplementação a pasto.
quanto mais forragem você tiver na área, melhor resposta você vai ter ao concentrado. Então, a melhor forma de ter bom desempenho em pastagem é ter pastagem, ter forragem à vontade para os animais. Isso não estou enxergando direito, é na seca? É, na seca. Ele fez na seca. E eles falam também que você pode usar essa estratégia no verão. Na seca não tem muita opção, mas no verão eles não recomendaram o TIP, eles recomendaram assim, você faz uma estratégia de suplementação para melhorar ganho de carcaça e melhorar desempenho animal e você conseguir. Mas aí, como você tem uma forragem de qualidade, aí você vai montar uma estratégia com menos concentrado, com uma estratégia mais viável, né? Assim, com um custo de arroba mais barata, com menos concentrado, porque você tem um volumoso de boa qualidade. Isso aí, pessoal, tem que tomar um certo cuidado, porque pasto bom tem um negócio que chama efeito substituição. Você dá 1 kg de concentrado, substitui 1 kg de pasto bom. Só que o concentrado custa R$1, R$1,50 e o pasto custa 9 centavos, 90 reais a tonelada, 9 centavos o quilo. Então é muito mais barato o pasto. Então no verão a gente tem que tomar um certo cuidado com suplementação. A dieta tem que ser uma estratégia de melhorar a eficiência do pasto que está sendo oferecido para os animais. Mas uma coisa que é interessante nesse negócio de suplementação é que como você tem um efeito de substituição, o animal come menos forragem, você pode pôr mais animais na área. Então você tem mais animais ganhando mais peso, então você acaba produzindo mais arrobas por área. Então é uma forma de você melhorar a eficiência e aumentar a rentabilidade da área. Teve uma estação lá que eles falaram muito sobre o estresse do animal que viaja. E então, qual é a recomendação? A recomendação é que todo animal que você vai confinar, vai tratar, quando ele chegar na propriedade, ele tem que passar por um período aí de adaptação, 10, 15 dias, para ele desestressar, reidratar. Tem alguns produtos que você fornece para o animal, favorece a hidratação, favorece a recuperação dele, porque se você não fizer isso, mesmo que o animal recupere esse peso que ele perde, lá no final ele vai ter um desempenho menor. Então aquele animal que tem um estresse muito grande até chegar na propriedade, ele acaba tendo um desempenho menor no confinamento. Então uma coisa interessante é a gente ter uma estratégia de aclimatar esses animais em pastagem até você levar para o confinamento. Uma outra coisa também que eles falaram lá, que eu achei bastante interessante, tem muito animal que tem problema de dentição. E esse animal que tem problema de dentição, pode ser uma gengivite, pode ser mais grave, uma periodontite, ele vai desempenhar mal no confinamento. Então às vezes a gente acha que o animal desempenhou mal porque aquele animal era ruim, mas às vezes ele desempenhou mal porque ele tinha um problema nos dentes. E aí eles estão testando alguns aditivos que adicionado à dieta, né, os aditivos, a maioria, não todos, mas a maioria são antibióticos. E eles melhoram um pouco esse problema aqui. Então já tem um que foi testado e deu certo, e eles vão testar outros, né? Também foi falado uma coisa lá, uma das estações, sobre qualidade da mistura. Então às vezes a gente acha que é só pôr lá no vagão e fornecer para os animais. Mas tem muita coisa que pode interferir na eficiência do carregamento. Às vezes até a ordem dos insumos. Às vezes você coloca a silagem primeiro, o concentrado depois, põe o concentrado primeiro, a silagem depois, e isso pode interferir na qualidade da mistura. Aí o alimento não é bem misturado, cai no coxo, o animal seleciona e você vai ter desempenho ruim. E também tem o problema do carregamento. O cara acha que é só chegar lá com a concha e pôr.
às vezes tem muito problema de não colocar a quantidade adequada. Então é sempre bom a gente medir isso. O tempo de mistura também é importante, né? Hoje a gente tem tecnologias para fazer isso. Tem um sistema de peneira que você peneira o alimento que você está fornecendo para os animais em vários locais do coxo, e aí você tem uma ideia de se aquilo está bem distribuído ou não. Então já tem como a gente medir isso, né? Então, aquela história das 4 dietas, né? Todo o confinamento tem suplementação, tudo, tem 4 dietas. A que foi formulada, né? A que foi misturada, a que você forneceu e a que o boi comeu. E o ideal era que elas fossem iguais, né? Quando você tem um vagão e por acaso você vai tratar de poucos animais, aí você faz batidas pequenas, a qualidade da mistura não fica tão boa. A gente tem que evitar inclusões de alimentos que vai por muito pouco. Mas o aditivo é pouquinho. Faz um premix, faz uma pré-mistura e põe na dieta lá para não ter que colocar, porque senão a qualidade da mistura vai ficar muito ruim. Então a gente tem que fazer uma pré-mistura. Eu tenho um cliente que eu atendo que ele tem um moinho Y na propriedade. Ele faz a pré-mistura dos micro, das vitaminas, dos aditivos na própria propriedade, e com isso ele consegue ter uma boa qualidade de mistura, né? Então a gente tem que montar essa estratégia. Teve uma estação que foi sobre qualidade de carcaça. Ele mesmo reconheceu com os nomes que ele escolheu, o pesquisador lá da Unicamp, que falou sobre isso, que o nome dele não foi muito feliz. Mas ele chamou a carne, e ele dividiu em 3 tipos de carne. A carne ingrediente, que é essa carne comum aí que a gente está acostumado, né? Que representa 80% hoje do animal produzido. A principal objetivo é a exportação. É um tipo de carne, de alimento que tem mais carne e menos gordura, né? É aquela carne que a esposa vai no supermercado, escolhe e depois reclama que a carne está dura, né? E a tendência é que seja animais mais jovens, né? Mais eficientes. Então esse é o animal. Mas também tem a carne grill, né? Que representa em torno de 15% do mercado. Se vocês andarem aqui em Prudente, vocês veem o tanto de boutique de carne que abriu, né? Então atende tanto macho como fêmea, mas a fêmea tem uma boa aceitação em relação mais que o macho inteiro, né? Tem que ter gordura, né? E tem um certo desvio aí de qualidade, né? E a carne que ele chamou, depois corrigiram ele lá, ele chamou de especial, mas falou que é a carne gourmet. É aquela carne assim, feita sob medida, né? Mas ela tem um mercado muito pequeno, então às vezes fala assim, eu vou produzir uma carne especial aí que todo mundo quer, mas você tem que saber que você vai produzir para um mercado muito pequeno, ou seja, tem poucos compradores, é um mercado mais difícil. Geralmente é mercado interno, a preferência é por fêmeas ou machos castrados, né? Tem que ser animal bem gordo e são produzidos sob medida, né? Então são mercados diferentes. Que tipo de mercado eu quero atingir, né? Então a gente tem que pensar aí para quem a gente quer vender, né? O mercado, a carne comum hoje com a exportação, boi China, é de 5 a 10 reais por arroba a mais. A procura maior é por carcaça acima de 20 arrobas, né? Animais até 4 dentes incisivos permanentes. O mais comum, eu não sei o dado hoje, mas alguns anos atrás 85% dos animais abatidos eram machos não castrados, né? E não pode ter muito estresse, que a carne tem um pH normal para que tenha uma boa estabilidade, né? E a carne grill, que é igual essa aqui, mas o pessoal seleciona alguns animais, né?
A classificação de carcaça interna ao frigorífico, né? Eles selecionam aqueles animais que atendem esse tipo de mercado e fornecem essa carne. E a gente tem a carne especial, que tem um plus maior, né? Ela recebe um valor maior, a preferência é por fêmeas, por machos castrados, só que aí é bem complicado, né? A eficiência do macho castrado em relação ao macho inteiro, tem que ter um prêmio que valha pagar isso, né? Normalmente com bastante marmoreio, e tem o problema de aproveitamento, como são animais mais gordos, acaba descartando grande parte da carcaça por excesso de gordura, né? Então tem esse problema aí, né? Outra estação que foi falado lá foi sobre recuperação de vacas pré-parto. Às vezes todo mundo sabe que a vaca, para ela ter uma prenhez alta, ela tem que ter um bom score corporal. Mas quando ela parir, ela vai perder score corporal. Então, quando que eu tenho que fazer um trabalho com a minha vaca para ela parir numa boa condição corporal e chegar na estação de monta num peso adequado? Ela, em torno de 50 quilos de peso corporal que ela vai perder após o parto. Então, entre esse período pós-parto, eu preciso recuperar. Por que não fazer isso antes? Então, a ideia que foi preconizado lá é você tem que começar a recuperar o animal, recuperar a qualidade de carcaça na época que você ainda tem pasto. Então, você vai ter 180 dias para recuperar esses 150 quilos, esses 50 quilos, então você vai precisar de um ganho de peso diário baixo, que é relativamente fácil em pastagens, né? Se você não fizer isso, você vai ter que recuperar a vaca num período que ela tem uma exigência nutricional maior, que é o terço final de gestação, e um período mais curto ela vai ter um ganho, você tem que fornecer para o animal mais alimento para que ele tenha um ganho de carcaça maior. Ah, mas e se eu não fornecer? Se você não fornecer, você tem uma penalização na prenhez, né? E se você deixar para recuperar o animal após a aparição, aí a quantidade que ele tem que ganhar de peso é muito maior, mais custoso e mais difícil de você conseguir. Então, é interessante começar bem antes. Outra coisa também que foi falado lá de programação fetal, que é eu alimentar a vaca para eu ter bezerros e animais melhores, né? Então eles fizeram um experimento lá, que eles deram baixa oferta de forragem, compararam com alta oferta de forragem para a fêmea ainda quando ela estava prenha. E acompanharam os filhos dessas fêmeas após a aparição. Então, aquelas fêmeas que tiveram uma alta oferta de forragem, os bezerros produziram uma melhor quantidade de tecidos, pariram um pouquinho mais pesado, 4%, mas durante a vida deles, eles foram, após a aparição, foi o mesmo trato. Durante a vida dele, esse animal que a mãe foi melhor alimentada, teve um melhor desenvolvimento de tecidos e ele chegou lá no final com um maior peso, 37 quilos e 18 quilos de carcaça a mais. Então ele teve um melhor desempenho. Então, quando a gente fala em nutrição, a gente tem que começar a alimentar a mãe já no período pré-parto. E uma coisa interessante desse negócio do score corporal, também um trabalho que foi apresentado lá, que todo mundo sabe, mas que a gente não dá o devido valor, às vezes não dá o devido valor, que é a questão do parir cedo, né? Quando a vaca chega na estação de monta com um score melhor, ela vai emprenhar mais cedo e vai produzir mais, vai parir mais cedo, vai produzir mais bezerros do cedo. Então você fazer com que as vacas cheguem numa condição corporal boa, vai fazer com que você produza bezerros melhores, porque o bezerro do cedo são melhores. Quando os bezerros, vacas que chegam com score corporal um pouco pior, vai dar mais bezerros medianos, e quando ela
não tem um bom score corporal, vai dar mais bezerros do tarde e vai dar mais vacas vazias. Então, o ideal é a gente conseguir fazer com que as vacas cheguem na estação de monta com uma condição corporal muito boa. E aí, foi falado lá uma coisa que não serve para todo mundo, mas serve para alguns pecuaristas, que é a desmama antecipada ou desmama precoce. Quando você faz a desmama antecipada ou a desmama precoce, normalmente esse bezerro, ele vai sentir mais e vai desmamar um pouco mais leve. Só que a vaca vai ficar numa condição corporal melhor, e vamos supor que é uma vaca que já está vazia. Aí você consegue engordar essa vaca mais rápido, às vezes você consegue abater ela antes da seca. Então acaba favorecendo o descarte, um melhor descarte de vacas vazias. Se você não descartar, ela vai chegar na estação de monta seguinte numa condição corporal melhor, vai emprenhar mais rápido e mais vacas vão emprenhar, né? E normalmente essas vacas que você faz o desmama precoce, elas chegam mais gordas no frigorífico, então você consegue ter uma condição de descarte mais rápido, né? Então você consegue, às vezes, não precisa esperar tanto tempo, né? E uma outra coisa também que eles apresentaram lá é o sistema da recria intensiva a pasto. Assim como eu faço a engorda, ele já desmama o bezerro e já vai para a recria intensiva. Chega a fornecer 3 quilos de concentrado por bezerro. E esse animal atingindo o peso já entra no TIP e acaba sendo abatido muito mais cedo, né? Você ganha aí praticamente 1 ano nesse animal. Só que o seu custo aumenta, né? Apesar do custo operacional ser menor, porque fica menos tempo na propriedade, como você dá mais ração, o custo aumenta e o custo final desse animal é bem maior. Então, por animal, você acaba ganhando menos dinheiro. Mas como você tem mais animais por área, porque você está dando concentrado, você tem menos animal, mais animal, ganhando menos, mas só que a hora que você faz o custo por hectare, acaba produzindo mais por hectare. Como o próprio Gustavo falou lá na apresentação dele, não serve para todo mundo, mas é uma estratégia que pode ser usada em algumas situações, né? Então, era isso aí. Você fala que o custo é 200. Qual é o custo? Hã? O custo é o preço da arroba? Não vai ganhar não. Custo de R$ 207, não, 230. O custo da arroba ganha foi 173. O custo final foi 213. O custo da arroba está o preço da arroba? Então. Não ganhou nada. Nesses preços aí, não ganhou. Aqui, olha só. Olha o preço que ele colocou, o preço do bezerro, é um bezerro caro. É que o experimento, ele começou quando o bezerro estava mais caro, certo? E na conta dele, ele ganhou R$250 por bezerro. Como ele tinha 4 bezerros por hectare, ele ganhou R$1.000 por hectare. O custo da roupa dele está mais caro? Não, o custo dele está 213. Agora, aqui eu não vi. Você lembra, Gustavo, quanto ele falou que vende? Mas ele gasta 213. Se ele vender a 230, ganha R$17 por arroba. Vezes 20, dá mais do que os 250 que ele considerou aqui. Ele considerou um ganho de R$12,50 por arroba. Assim, quem me conhece sabe, a gente tem que fazer conta. Tem conta que às vezes é assim, você acha que está ganhando e lá na frente você perdeu. Mas só que a questão que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente tem que produzir de forma eficiente e tem que estar com um custo melhor que a média.
é aquela história que eu falei, a gente sempre tem que ser melhor que a média, né? Então a gente não, senão a gente não consegue aproveitar as épocas vamos dizer assim, de preços melhores, né? Quem sair da atividade na baixa não vai poder aproveitar o ciclo de alta seguinte, né? Então era isso aí, pessoal. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, a ideia era trazer para vocês essas informações para a gente discutir, contribuir. O que eu falei no início, não são verdades absolutas, mas são tecnologias que estão sendo testadas, que estão mostrando eficiência. Em alguns lugares vão funcionar melhor, em outros lugares nem tanto. Mas o conceito é você produzir mais por área para tornar a pecuária mais competitiva, né? Senão... Hã? Essa recria intensiva, que grande pesquisa eu não estou com ela aqui. Eu tenho um outro trabalho que tem, eu acho que é 1,2 kg, acho que é 1,1 kg, 1,2 kg que ganha. Mais ou menos isso. 3 kg de ração. Eu ia pôr, mas aí ia ficar muito. Tem um outro trabalho que eles apresentaram lá que eles dão em torno de 3 quilos nessa recria intensiva. Fala, Luizinho. Pessoal, espera um pouquinho só. Sim, o pessoal, quando eu mostrei aquele experimento que aumentou a quantidade de nitrogênio é a cereja do bolo. Para você trabalhar com nitrogênio, a área tem que estar calcareada, fosfatada, com potássio adequado, enxofre, micro, e aí o nitrogênio vai ter o máximo de resposta. Não, Luizinho, veja assim, você não precisa estar com o solo totalmente corrigido para colocar nitrogênio, porém, a resposta vai ser melhor quando o solo já está corrigido. Porque assim, tem uma regrinha de nutrição mineral, de adubação, que é assim, o que limita a produção é aquilo que está faltando. Então, vamos supor, você põe 1.000 quilos de N por hectare num solo que está ácido, ele vai produzir muito, mas muito menos do que o que poderia se o solo não tivesse ácido. Você coloca 1.000 quilos de fósforo e não coloca nitrogênio, ele vai produzir mais, mas bem menos, porque o que vai estar limitando é o nitrogênio. Então, agora, normalmente, a adubação nitrogenada, vamos dizer assim, ela precede, antes de pensar em adubação nitrogenada, a gente tem que fazer um trabalho de correção do solo, né? De melhoria da fertilidade e tudo. Inclusive, por exemplo, a curva do nitrogênio, ela é proporcional à quantidade de enxofre e potássio que você coloca. Então, por exemplo, se você colocar tudo que a planta precisa de nitrogênio e não colocar enxofre, o gráfico vai ser um patamar para baixo. Então, e enxofre é barato, é gesso que a gente coloca, né? Então a gente tem que pensar tudo essas relações aí que vão impactar o nosso custo, o nosso resultado. Pessoal, mais alguma pergunta? Beleza, João. Obrigado. Parabéns aí pela sua... Então eu queria agradecer a presença de todos. Agradecer os nossos apoiadores, né? A Soesp, Boitel Chaparral, a Raça Forte, GPB, Coima, D Carvalho, John Deere, Bolos da D, Liane Veículos, Premix, Raposo Pneus, Leilo Sul, Ferticel, Cicobi e GPS, a empresa minha e do Gustavo. Pessoal, só dois recadinhos. 2 recados. Um, que
trouxe uns livros aí, né? A quem ainda não adquiriu o livro, se quiser adquirir, eu trouxe o livro. A segunda coisa, esse sistema que o cara adotou e abandonou aí, que o Rico falou, tem algumas propriedades que tenha mais tempo. E quinta-feira vai ter um dia de campo em Paranavaí, e o Ernesto convidou a gente, já coloquei o convite no grupo, amanhã eu vou colocar de novo. Quem quiser ir, né? Então tá de portas abertas para a gente ir lá conhecer esse sistema de adubação e manejo intensivo. É lógico que o que o Rico falou tem razão, ela tem uma exigência de mão de obra muito maior. O cara mudava de passo de hora em hora. Mas o importante é o conceito de eficiência de pastejo, que você colhe a maior parte da forragem de forma uniforme, né? Então esse que é a ideia. Então, ali, Lizinho, pessoal, deixa eu falar, a lista hoje não veio. Eu tive um problema com o meu carro, aí o tempo que eu fiquei esperando o guincho era o tempo de fazer a lista, aí não deu tempo de fazer a lista. Mas aí da próxima vez vocês assinam, eu faço 2 listas e assino aqui. Como é que nós vamos fazer o sorteio? Duas listas, 2 sorteios. O mês que vem nós fazemos 2 sorteios. Pronto. Aí, boa, Paulão. Pessoal, obrigado. Vamos ficar à vontade aí. Vamos aproveitar.